Olá, queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para nós estudarmos a palavra de Deus na nossa classe bíblica. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui conectados conosco nessa noite para aprender mais da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala no Salmo 119, 105 o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Que você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, amigos também que estão conosco nessa noite, você que está acompanhando pelo Facebook, que você possa crescer a cada dia no estudo dessa palavra, que você possa crescer em espírito e em verdade. Eu quero convidar o meu amigo Henrique, ele está por aí. Henrique, se você está por aí, ele vai nos dirigir uma oração neste momento. Vamos aguardar o Henrique. Henrique, conseguiu conectar? Consegui. Muito bem, o Henrique irá dirigir uma oração neste momento. Perfeito. Boa noite a todos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde e agradecemos pela oportunidade, Pai, neste momento de estudarmos mais um pouco de Sua palavra. O Senhor esteja conosco, esteja com esse estudo, que possamos aproveitar bastante a mensagem que o pastor vai passar, que ele seja iluminado pelo seu Santo Espírito, Pai. Abençoe as visitas que estão também nesta reunião, abençoe cada família representada, nos dê uma boa noite, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós agora iremos louvar, cantar, porque quem canta louva ao Senhor. Nós vamos cantar Não Tardará. Cristo em breve voltará. Então cante com toda alegria, cante com toda a convicção de que Jesus não tardará. Voltará.
Muito bem. Você que está conectado, se você quiser deixar o seu pedido de oração no chat, também nos comentários aí do Facebook, você pode deixar. No final, nós oraremos por cada pedido que for realizado. Agora nós estaremos com o pastor Cleison, ele irá dirigir o estudo desta noite. Boa noite a todos, uma alegria. Só lembrando o que a Vanelli disse aí, nós estamos transmitindo aqui pelo Zoom, né? Mas nós estamos tendo também essa transmissão pelo Facebook. E aí, ao final, antes da minha oração, então, aí ela vai ler aí vou pedir para ela ou para a Eliane, não sei, do pessoal da equipe aí, para eles poderem ler os pedidos e os agradecimentos também, tá bom? Queridos, nós vamos começar hoje um estudo que eu acredito que nós não iremos conseguir terminá-lo hoje, tá? Esse estudo é sobre o juízo final e geralmente quando eu faço esse estudo, eu geralmente divido entre 2 a 3 partes, dependendo, né, no estudo que eu estou dando, o envolvimento das pessoas. Então, aí aqui a gente vai começar a fazer. Mais uma coisa, ali no chat também, você pode colocar alguma pergunta que você, de repente, gostaria de fazer no momento do estudo, que é um estudo muito interessante, muito intrigante e que causa, às vezes, algumas dúvidas. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode colocar lá no bate-papo, lá, né, no chat, ou mesmo lá no Facebook, aqueles que estiverem conectados no Face. Só que, assim, vamos combinar uma coisa que não dá para eu, infelizmente, fazer o estudo e, ao mesmo tempo, fazer a leitura dessas perguntas para responder aqui, tá? Então, assim, você faz a pergunta lá e aí eu prometo que eles me enviam, eu mesmo pego e no próximo estudo a gente responde, tá bom? Talvez pode ser que falhe alguma, mas a ideia é que a gente responda depois no próximo estudo. De vez em quando eu solto algumas coisas aqui e eu acabo não conseguindo responder tudo por aqui, alguns me perguntam e eu tento sempre gastar um tempinho para poder responder as pessoas que me perguntam alguma coisa, assim, sabe? Eu vou, pesquiso um pouco mais, me aprofundo para poder dar uma explicação convincente, ou pelo menos dentro daquilo que eu consigo responder, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui, deixa eu só ver o negócio aqui. Eu vou compartilhar uma tela para a gente poder acompanhar o estudo aqui de hoje, tá bom? E aí, ao longo desse estudo, nós vamos participando juntos aí, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão eu gosto de ver o povo aqui comigo aqui. Bom, nós vamos falar sobre o juízo final. E assim, quando nós falamos sobre o juízo final, eu percebo que para muita gente isso aqui é algo que causa um pouco de arrepio e medo. Mas é tão gostoso quando você estuda a Bíblia e você entende que o estudo aqui, o que a Bíblia fala sobre o juízo final, é confortador. E por que é confortador? Porque esse estudo, ele na verdade nos fala do cuidado de Deus por nós. Eu vejo o juízo não como uma punição em si, mas como uma recompensa, tá? Como uma maneira de Deus recompensar aqueles que viveram aqui segundo aquilo que Ele propôs. E Deus ele vai dar liberdade, queridos, para você segui-lo ou não, né? E aí tem as consequências disso. Mas o estudo de hoje nós vamos fazer assim, tem uma parte desse estudo que ele é um pouquinho complicada, porque, e se eu não fizer essa parte, fica um pouco assim, manco esse estudo, né? Fica faltando alguma coisa. Então, eu vou fazer uma parte que é a parte assim que envolve uma profecia e logo em seguida depois nós vamos que passar essa parte um pouco mais difícil, aí vai ficar um pouco mais interativo assim, no sentido de você entender talvez todos os aspectos que envolvem o juízo, tá bom? E para nós começarmos isso, eu queria assim entender como é que vai se dar o juízo. Como é que o juízo vai acontecer? Será que realmente nós ainda estamos muito longe do juízo final? Ou será que o juízo está próximo? Será que o fim está próximo? Quando é que vai acontecer o juízo final? Eu ouço pessoas falando sobre o juízo, mas eu quero ver na Bíblia o que a Bíblia nos fala sobre o juízo.
E para isso nós precisamos ir a um estudo, a um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí agora, nesse momento. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Daniel, capítulo 8. Eu quero ler o verso 14. Daniel, capítulo 8, verso 14. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu sei que nós estamos com alguns amigos aqui nos acompanhando nessa noite. Você sabe que você é muito bem-vindo nos nossos estudos que nós estamos realizando, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, grandemente. Que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Espero que você tenha aberto aí a Bíblia. E nós vamos ler Daniel capítulo 8, verso 14. E o texto diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, esse estudo aqui ele vai começar com esse texto. E aí nós vamos agora, eu coloquei um gráfico aqui para que a gente possa entender um pouco melhor essa ideia. Daniel aqui ele tem uma visão. Deus revela a ele algo que aconteceria de muito importante, mas ele não compreende completamente o que Deus havia revelado para ele. O texto é simples, ele diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele não tem uma compreensão. Queridos, essa aqui é a maior profecia bíblica registrada nas Escrituras. Nós precisamos compreender algumas coisas. Ao final dessa profecia, nós iremos compreender o que aconteceu e se realmente ainda nós estamos longe do juízo ou se ele ainda vai acontecer num período curto. Então é isso que nós vamos entender. Para isso nós precisamos entender quando ela começou, para que a gente possa entender quando é que ela termina. E ele diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Existe um princípio profético aonde cada dia equivale a um ano. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel está um pouquinho para trás de Daniel. Está colado com Daniel aí. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Vou esperar você achar. Ezequiel 4, verso 6. E o texto bíblico nos diz assim: Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Verso 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui o profeta Ezequiel recebe uma revelação de Deus, aonde a cada dia que ele contou aqui, seria uma profecia contra o povo de Israel. Então ele diz assim, para cada dia, um ano. Então se nós estamos falando aqui de 2.300 tardes e manhãs, nós estamos falando de 2.300 dias, tá bom? Agora, olha que interessante. Essa expressão aqui, tarde e manhã, só para abrir um parênteses aqui, eu não sei se você já parou para pensar, mas o dia, ele começa não na parte clara, mas na parte escura. É muito comum nós pensarmos que o dia começa quando amanhece. Mas na lógica divina não é assim. O dia ele começa na parte escura. Eu queria que você, não está o texto aqui, mas eu queria que você fosse comigo em Gênesis, capítulo 1. Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Achem aí, por favor. Eu quero ler o verso 5. Gênesis 1, verso 5. E a Bíblia nos diz assim, ó, Gênesis 1, 5. Chamou Deus a luz dia
e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E se você continuar seguindo aqui o texto da criação, ele vai falar que houve tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, assim até o sétimo dia. Queridos, tarde e manhã. A parte tarde faz referência à parte escura, manhã, a parte clara do dia. Houve tarde e manhã. Tarde e manhã, parte escura e parte clara. Então, para Deus, o dia ele não começa na parte clara, e sim na parte escura. Então, se nós temos aqui 2.300 tardes e manhãs, nós estamos falando de 2.300 dias. E Ezequiel, capítulo 4, verso 6, quando se refere à profecia, ele fala que cada dia equivale a um ano. Então, nós estamos falando aqui de 2.300 anos. Tá bom? Eu coloquei números ali, mas não há necessidade. Bom, agora eu queria ir com você num outro texto. Volta lá em Daniel, por favor. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Esperar você achar. Daniel, capítulo 9. Bom, aqui em Daniel, capítulo 9, ele agora vai ter a resposta da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs. E aí, a partir do verso 24, não, vamos ler a partir a partir do verso 23. E o texto diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Bom, então agora aqui o anjo ele vai explicar a visão que ele teve em Daniel 8,14. E aí o que Deus faz aqui? Deus ele pega essa profecia e ele vai dividindo ela em partes, tá bom? Ele vai dividir ela em partes por quê? Porque ele vai dar um tempo para o povo de Israel. E aí no verso 24 ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Vamos parar aqui. Ele fala de 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Agora, entenda comigo, Deus fala o seguinte para eles: olha, eu vou dar para vocês um tempo de graça ainda, um tempo de oportunidade. Para quem Deus estava falando isso aqui? Para o povo de Israel. Lembram vocês que quando Deus ele se reúne com Abraão, ele chama Abraão, ele fez um concerto com ele porque ele queria que de Abraão existisse uma nação separada para um propósito, que era pregar a salvação para toda a humanidade. E ele tinha esse propósito com a nação de Israel, mas infelizmente você percebe que ao longo da história do povo de Israel, eles foram deixando de lado esse propósito. E assim, é uma gangorra a história do povo de Israel. Uma hora eles estão lá em cima, outra hora eles estão lá embaixo. Só que tudo tem limite, inclusive a paciência divina. Chega um ponto em que Deus diz assim: olha, chega, eu vou dar um tempo para vocês. E esse tempo será 70 semanas. Se nós fizermos um cálculo bem simples, cada semana, vocês sabem, tem 7 dias. Se eu pego 70 semanas vezes 7, que são os dias da semana, eu terei 490 dias. Mas nós estamos falando de profecia, então nós temos uma profecia de 490 anos. O que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou dar um período de tempo para vocês. E esse tempo vai se estender por um período de 490 anos. Bom, então esses 490 anos, eles fazem parte dessa profecia grande de 2.300 anos, tá bom? Isso é muito importante, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Mas quando nós vamos para o verso 25, aqui vem um dado muito importante, ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, para um pouquinho, ungido e príncipe aqui está fazendo referência a quem? Ao próprio Cristo.
Ele diz assim: 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. E por fim ele conclui a profecia da seguinte: e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. O texto aqui, então, ele pega mais um pouquinho e vai dividir mais um pedaço. Ele diz assim, depois dele dizer das 70 semanas, ele diz assim, 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, e depois ele vai falar de mais uma semana. Queridos, olha que coisa interessante. Aqui ele começa a dividir esse período, mas ele fala assim, ó, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então ele já falou para nós quando essa profecia iria começar. E essa profecia, ela se inicia com a saída da ordem para o povo de Israel, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, no período de Nabucodonosor, voltar para Jerusalém para poder restaurar Jerusalém. E isso aconteceu no ano 457. Já coloquei na tela. Espero que você esteja conseguindo observar aí. Então, no ano 457 é o início desta profecia. E aí ele fala de um período de 7 semanas e 62 semanas. E ao final das 62 semanas, ele fala que o ungido, o príncipe, seria cortado ou seria morto. Quem seria esse ungido e esse príncipe? Jesus. Então ele fala de 7 semanas, que são 49 dias, né? 62 semanas, 434 dias, e ele vai falar de uma semana. E ele diz que na metade da última semana o sacrifício cessaria. Se nós somarmos tudo isso, 49 dias, que são 49 anos, mais 434 dias, que são 434 anos, mais um dia, nós temos ao todo 490 anos, que era o período que esse povo teria. Agora, olha que interessante esse gráfico aqui. Ao final das 62 semanas, o Messias seria morto. No ano 27, Jesus ele começa o seu ministério. No ano 27. Jesus começa o ministério com 30 anos. 3 anos e meio depois, no ano 31. E se você somar aí comigo, 27, 28, 29, 30, 31. Aí você pode dizer assim, mas pastor, no ano 31 dá 4 anos. Mas é que, na verdade, no ano que se completaria os 4 anos de ministério de Cristo, no meio desse ano, Cristo ele é morto no ano 31. E aí, então, o Messias ele foi morto ao final das 62 semanas. Bom, mas ainda tem 3 anos e meio. Os 3 anos e meio vai se dar justamente no ano 34. E olha que coisa interessante. Se você observar no ano 34, essa profecia ela se encerra. Essa parte menor da profecia. Porque nós temos aqui 490 anos de 2300. Pastor, mas o que foi que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Vou esperar todos abrir aí. Acharam? Aqui fala da pregação de Estevão. Não sei quantos vocês já ouviram falar de Estevão, mas Estevão foi um dos primeiros, ou aqueles que deram início à igreja cristã primitiva. E no capítulo 7, Estevão ele faz um grande sermão, uma grande pregação a respeito de Cristo. E quando chega ao final do seu sermão, ali nos verso 59, verso 60, Atos capítulo 7,
versos 59 e verso 60, é dito assim: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E aí, olha que interessante. No capítulo 8, no verso 1, diz assim: e Saulo consentiu a sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que foi que aconteceu no ano 34? Estevão, então, ele é apedrejado nesse ano. E nesse ano, exatamente nesse ano, começa então aquilo que nós conhecemos como a dispersão do povo de Israel. Houve uma perseguição contra esse povo, culminando aqui com o tempo de graça que Deus havia dado para a nação de Israel. Queridos, essa profecia até aqui, apesar de todas essas datas e esses cálculos aqui, é muito simples. Deus havia dado um prazo para o povo de Israel cumprir o propósito pelo qual eles foram chamados, não cumpriu. Deus, então, agora vai passar essa incumbência para um outro povo. E quem será esse povo? Todos aqueles que aceitam Cristo, o apóstolo Paulo fala que aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador são chamados filhos de Abraão segundo a promessa. Quem são agora os que são chamados? Nós, eu e você. Mas tem um detalhe aqui que nós precisamos chegar aqui à conclusão do nosso cálculo, da nossa profecia. Queridos, se você pega 2.300 e tira 490, você vai ter um período de 1.810 anos. Foi o que sobrou da profecia. Agora, se você pega 1.810, que foi o que sobrou da profecia, e soma-se a 34, que foi o ano em que Estevão foi apedrejado, você vai chegar ao ano de 1844. O que foi que aconteceu nesse ano? Esse ano, segundo a profecia, fala que ao final do período de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Lembra lá Daniel 8,14? Então, o que aconteceu? No ano de 1844, acontece algo extraordinário. Eu queria que você fosse comigo agora no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. No verso 24. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Acharam aí? Hebreus 9. Vou esperar um pouquinho. Alguns ainda estão... Estou vendo que alguns estão procurando. Vou esperar um pouquinho, todos acharem aí. Hebreus, capítulo 9, verso 24. E o texto nos diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E aí, quando você vai, eu queria que você fosse mais um texto comigo, a carta de 1 João, por favor, vai lá em 1 João, está lá perto do Apocalipse, coladinho com o Apocalipse. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Eu quero ler o verso 1. 1 João 2, 1. E o texto nos diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, o que foi que aconteceu? No ano de 1844, nós entendemos que começou uma parte importante do juízo. Esse aqui é o santuário. Eu trouxe uma réplica aqui para vocês verem. Isso aqui era o santuário que existia aqui na terra. De acordo com Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus disse que Moisés deveria fazer um santuário segundo o modelo que ele havia mostrado. Ou seja, um santuário celestial. De acordo com Hebreus 9, 24, Cristo entrou no santuário não feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós agora diante de Deus. Ou seja,
A profecia de Daniel 8,14 diz que ao final dos 2.300 anos, Cristo, ele purificaria o santuário. Que santuário é esse? O santuário celestial. E então, no ano de 1844, Jesus ele começa um papel importante por nós. Aqui você tem a figura do santuário na parte interna. Está muito ligada essa figura aqui com o santuário celestial. E havia uma época do ano, um dia no ano, que era chamado pelos judeus como o Yom Kippur. O que seria o Yom Kippur? Dia da expiação. E esse dia da expiação também ele ocorreu no céu. Ou seja, no ano de 1844, iniciou-se a expiação pelo povo de Deus aqui na terra. Jesus, então, agora, ele entra na parte do Santo dos Santos. Não sei se vocês estão observando a imagem, onde tem ali aqueles anjos que estão em cima da Arca da Aliança. Então, você tem ali o Santo dos Santos e Jesus, ele entra nesse compartimento celestial e ele agora começa um período de intercessão pela humanidade. Queridos, nós, estudando a Bíblia, acreditamos que o juízo, ele já começou. Ele não vai começar, ele já começou. E esse juízo nós chamamos de juízo investigativo. E ele começa no ano de 1844. Então, ou seja, o juízo já começou. Ele não é algo que está no futuro. Se você pegar o ano que nós estamos e tirar o ano em que foi feito, que iniciou-se o juízo, nós já estamos vivendo há 176 anos no juízo final. Ou seja, nós estamos vivendo a primeira fase do juízo final há 176 anos. E quais são as fases desse juízo? São 3 as fases. A primeira, aquela que nós estamos vivendo, é chamado de juízo investigativo. A segunda é o juízo comprovativo ou judicativo. E a terceira é o juízo final. Eu queria que vocês abrissem um texto comigo em 1 Pedro, está aí pertinho de João, está na primeira carta de João, 1 Pedro, queria que você fosse aí agora, 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, eu quero ler 2 versos. Eu quero ler o verso 16 e 17. Olha que coisa interessante esse texto aqui. Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, está pertinho de 1 João, que você estava aberto aí. 1 Pedro 4, versos 16 e 17. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, Pedro aqui nos informa que o juízo de Deus, ele já era começado, e ele diz que começaria pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Então, nós, pela profecia bíblica, nós hoje sabemos que estamos vivendo na primeira fase do juízo final, tá? Chamado juízo investigativo. Ou seja, todas as pessoas já estão sendo julgadas. E por uma razão muito simples. As pessoas pensam que quando Cristo vier a essa terra, ele vai jogar as pessoas todas de uma vez. Queridos, isso é impossível. E eu queria que você abrisse um texto comigo, eu quero provar isso para você. Eclesiastes, capítulo 12. Vai lá, por favor, Eclesiastes, capítulo 12. Ali depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 12. Olha o que diz aqui. Presta atenção nisso aqui. Eclesiastes, capítulo 12. Estou esperando um pouquinho, porque eu sei que alguns estão procurando aí. Eclesiastes, capítulo 12. Olha o que diz no verso 14. Eclesiastes 12, 14. Depois ele diz Salmos, Provérbios, você já acha o livro de Eclesiastes. Diz assim o verso 14, de capítulo 12. Porque Deus há de trazer a juízo
todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O texto é muito claro, queridos. Deus vai julgar todas as nossas ações, tudo que nós fizemos. Agora, vai comigo lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Olha o que diz aqui. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Se você observar, o texto diz que todos os anjos virão com Cristo. E eu só vou citar aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz que quando Cristo vier, ele virá nas nuvens com os anjos e nós nos encontraremos com o Senhor. E o texto fala aqui que todas as nações estarão reunidas diante dele. Faça um exercício comigo aqui. Nós temos hoje, no planeta Terra, aproximadamente 7 bilhões e meio de seres humanos. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz que ele há de julgar todas as nossas obras, até mesmo aquilo que está escondido. Você já imaginou Cristo vindo nas nuvens do céu, se assentando nas nuvens e julgando pessoa por pessoa na vinda dele a essa terra? Todas as coisas, todas as obras. Quanto tempo Cristo duraria para julgar? Queridos, o texto fala, e agora eu só para ficar bem claro, a segunda fase do juízo, que envolve a volta de Cristo a essa terra, nós chamamos de juízo comprovativo. O texto lá é muito claro. Quando Cristo vier, ele vai apenas fazer uma coisa: separar salvos e perdidos, ovelhas e bodes, direita e esquerda. Cristo ali, na volta dele, não fala de um juízo aonde as pessoas serão colocadas e julgadas aquilo que foi feito. Não, queridos. O juízo ali já é um juízo de afirmação, de comprovação, que ele vai fazer quando ele vier a essa terra. Então, muitos hoje, em muitas igrejas, nem sabem que estão sendo julgados. Aguardam ainda um juízo para acontecer. Mas o juízo já está acontecendo. E o meu apelo para você nesta noite: como é que você está vivendo? Coloque a sua vida em dia com Deus. Jesus já está julgando. Queridos, nós já estamos há quase 180 anos desse período do juízo final. Isso é muito sério. Será que falta muito tempo ainda para acabar esse período? E outra coisa, como é que vai acontecer? Como é que vai se dar esse juízo? Quais são as regras que Deus vai usar para nos julgar? Essa e outras respostas eu darei no próximo estudo. Nós faremos um segundo estudo do juízo final. Eu convido você a estar conosco no nosso próximo estudo, na quarta-feira que vem. Como Deus fará para julgar a humanidade? Quais são os parâmetros que ele vai usar? E eu peço para você convidar seus amigos e que você, junto conosco, possamos estar nos preparando para quando Cristo vier a essa terra, possamos estar prontos para ir morar com o Senhor no céu. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para cada um de vocês e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês ricamente. Nós iremos agora cantar um último hino e aí nós iremos encerrar nosso estudo aqui. Tá bom, queridos? Então vocês... Tu és forte, tu és forte.
Amém. Antes de nós fazermos a oração final, nós temos os nossos pedidos e agradecimentos que foram feitos lá pelo chat, e a Vanelli vai ler agora os pedidos que foram feitos para que a gente possa orar por eles também, tá bom? Muito bem, recebemos aqui alguns pedidos de oração e agradecimento. A irmã Helena, ela pede oração pelo seu netinho Samuel, ele está internado numa UTI neonatal, então vamos orar aí pelo Samuel nesta noite. A Graciele, ela é uma seguidora da nossa página no Facebook e ela pediu oração hoje mais cedo pelo seu emocional, devido à situação que nós estamos vivendo. O Gilson pede pelo seu tio, né? Ele está com Covid, está internado no hospital em Boimirim, então vamos orar também pelo tio do Gilson. A Cibele pede oração pela Vanessa e pelo Elmer, para que Deus abençoe, para que eles encontrem uma porta de emprego, eles estão desempregados no momento, então para que eles consigam aí se recolocar em breve. O Renan, desbravador do clube Cruzeiro do Sul, pede oração pela avó, que também está com Covid. E a Dirce também pede pela sua filha, Shirley, que fará uma cirurgia na próxima semana, tá? E temos aqui o agradecimento da Jeane, ela agradece por Deus estar presente em sua vida, inclusive nos momentos difíceis, né? Eu estou vendo aqui que no chat subiu aqui alguns outros pedidos. O William pede oração pelo Gilmar. A Eleni agradece pela presença aí da amiga Aldete, que está presente aqui conosco nesse estudo. A família aí do Gilmar, que está com Covid. E o Denilson pede oração pela sua família e pelos seus amigos. Então, esses são os pedidos e agradecimentos dessa noite. Nós estendemos aí para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas que estão
passando aí por esse momento difícil, contágio aí do coronavírus, tá? São Amém. esses pedidos. Chegou o último pastor aí à porta da misericórdia, a Marcileide, a irmã Leda, né? Pede oração pelos irmãos, no geral, que estão desempregados aí no momento. Queridos, vou fazer uma oração por todos esses, né? São muitas pessoas que estão passando por problemas de saúde, desempregados, né? Vamos orar. Eu vou, assim que eu terminar a oração, nós vamos liberar para todos poderem falar e talvez até mencionar alguma coisa que não foi falada aqui, tá bom? Eu queria convidar você a fechar os olhos e nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque temos a certeza de que servimos a um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E esse Deus maravilhoso que está no céu, mas que também está em cada coração, está dando esse tempo em que nós podemos nos achegar a Ti, nos reconciliar com o Senhor, colocar a nossa vida em dia. Por isso, Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a entender o tempo que estamos vivendo e possamos colocar a nossa vida em dia com o Senhor, para que quando for voltar a essa terra, possamos nos encontrar preparados para nos encontrarmos contigo. Ó Deus querido, eu queria muito pedir de maneira especial que o Senhor abençoe cada pessoa que está nesta noite assistindo esse estudo, que eles possam ter sido alcançados pelo Senhor e que eles possam entender que estamos vivendo um momento solene na história da humanidade e que assim todos nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Querido Deus, foram vários os pedidos aqui, Senhor, por pessoas que estão internadas com essa doença, pessoas que estão internadas com outras doenças, inclusive crianças, querido Pai. Eu gostaria muito de pedir que neste momento Tu colocas as tuas mãos poderosas, tuas mãos santas sobre a vida de cada um deles e que eles possam receber a cura que eles precisam, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor dos milagres, o Deus do impossível. E é nas tuas mãos que nós colocamos essas pessoas, na certeza de que tu podes fazer tudo o que é preciso para curá-las. Querido Deus, eu quero pedir também pelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, e que não são poucas, que o Senhor possa abençoá-las também e que elas possam ter a certeza que o Senhor está guiando a vida de cada uma delas. Ó Deus querido, toma a nossa vida nas suas mãos. Ora, te agradecido e eu peço todas essas bênçãos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Eles vão soltar agora, eles vão encerrar no Face e aí eles vão soltar agora todo mundo, o áudio de todo mundo aí, tá bom?